Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que agora numa nova fase vai ter somente 15 minutinhos e eu espero que vocês nos perdoem. E vamos iniciar com os agradecimentos especiais ao stand-upper Marcelo B. Santos, da www.thecomedy.online.com.br, porque nos faltou uma pessoa de profundo conhecimento, de engrandecimento nacional e trabalha um dos motivos que ele trabalha no seu dia a dia, que é a criança enquanto trabalhando, tanto que trouxe ao mundo um livro fantástico que foi obra do seu mestrado, que é a Erradicação do Trabalho Infantil. Um negócio assim impactante, muito interessante, vocês vão ver que ele é uma pessoa assim muito dedicada e muito delicada, e o que é melhor, conhece todo o assunto. Mestre, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Ralph. Doutor Cássio Faedo, com 2 Ds. Sem o doutor, vamos ficar com Cássio Faedo, ou Cássio mesmo. Você sabe que eu agradeço a tua modéstia, eu sei que não é falsa, mas eu imagino o quanto você deva ter ralado ao longo dos seus 50 e tantos anos para conseguir o mestrado, para conseguir doutorado e vai por aí. Então, há que se mencionar que você é um doutor e que, a Deus, você continue nessa trajetória brilhante, haja vista o livro que você escreveu. Muito obrigado. Trabalho infantil, um assunto que, no meu modo de ver, é um cancro social. O que a gente vê no teu livro, além, o título é quase que onomatopeia, que você lê e entende. Do trabalho infantil. No livro eu procuro tratar da história, da evolução do trabalho infantil. Antes eu estabeleço uma diferença do que são princípios e regras, porque nós falamos do trabalho infantil sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, que está na nossa Constituição, que também é uma construção axiológica, né? Então nós falamos da história, como a história do trabalho infantil se desenvolve até os nossos tempos, os diplomas legais, nacional e internacional, e os tipos de trabalho infantil. Isso por meio de pesquisa, os autores diversos escreveram sobre trabalho infantil, que tem muita gente boa que escreveu sobre isso. E eu gostado que, como que você define, aliás tem no capítulo 3, se não me falha a memória do teu livro, que eu até fiz questão de escrever, você faz uma breve exposição histórica do assunto. Se você puder fazer a gentileza de nos expor, eu te agradeço, porque é fascinante, é impactante e fascinante porque você dá detalhes que, ao ser comum, passa despercebido. A gente só fala, nossa, o trabalho infantil, ó, que coisa ruim, ó, não sei o quê. Mas a gente não levanta o tapete para ver efetivamente por que ele ocorre, como que ele aconteceu e o que vem acontecendo no decorrer dos tempos. Historicamente, nós vamos perceber que o trabalho infantil ele é ligado à pobreza, à escassez, à criança. E eu não estou dizendo aquele trabalho lúdico, não é? O trabalho em que a criança vai vender ali a limonada, uma coxinha. Você chama isso de lúdico? Lúdico. Eu vou não trabalhar... é um contrassenso isso? Você chama isso de lúdico? Sim, porque a criança ela não está inserida no meio como fator de produção. E nem a família dela precisa disso para sobreviver. Às vezes a criança vai ali trabalhar na loja do pai um pouquinho, ver como é que funciona. Aí estou falando de uma criança de 10, 11, 12 anos, vai lá ver um pouquinho, trabalha ali, digamos, vai fazer um pacote, vai ganhar um dinheirinho, guarda, vai comprar o seu celular, que é uma criança que o pai tem uma loja. Agora tablet, agora quer comprar um tablet. Né? Então não é mais comprar um carrinho. Ele vai aprender né? o valor social do trabalho. O que não é isso o trabalho infantil que a gente fala. Historicamente, respondendo a sua pergunta, nós vamos ver que o trabalho infantil já começa primeiros ali, lá atrás. A questão de energia sempre foi importante, a energia despedida para trabalhar. Né? Nós sempre estamos brigando por energia. Então, filho de escravo, escravo é em Roma. Né? Então, ele passa trabalhando. Mas vamos ganhar uma força maior do trabalho infantil a partir da Revolução Industrial. Vamos resumir bastante. Né? Antes disso, tínhamos as corporações de ofício. Né? A criança trabalhava... Corporações de ofício. As corporações de ofício da Idade Média, a criança trabalhava para aprender um ofício. Mas com a Revolução Industrial, aí a máquina a vapor, luz elétrica, permitindo o trabalho noturno, a
criança e mulher conhecida como mão de obra dócil, ela é mais fácil de você subjugar ao interesse de produção. Sim, só um parênteses. Claro. Quando eu li isso no teu livro, fiquei estarrecido com esse elemento taxativo de mão de obra dócil, ou seja, você subjuga, como você usou o termo, subjuga e não tem o direito ao jus esperneandi. Está lá e está acabado. Está lá e está acabado, e você precisa... Quem assistiu Germinal, o livro do Zola, ele viu bem essas crianças trabalhando em mina de carvão, por exemplo. Mina de carvão, que coisa horrorosa, né? Então, se eu tenho luz elétrica, se eu tenho máquina, eu tenho que produzir. E depois eu tenho que produzir para guerras, algumas guerras. Então eu produzo uniforme, eu produzo, enfim, armamento. Então a criança é muito mais fácil subjugar, criança e mulher. As primeiras leis, tanto é assim que as primeiras leis trabalhistas, elas surgem para proteger o trabalho infantil, né? Para que tenha intervalos, para que alguns trabalhos a criança, isso em Inglaterra, França, a criança não faça. Então já se começa a colocar alguns limites. Há um livro do Zola, Germinal, que até virou um filme fizeram um filme com Gerard Depardieu, fazendo um papel bem interessante. Um clássico, Germinal. Um filme escuro, um filme, claro, Mina de Carvão só podia dar um filme escuro, pesado. E ali mostra o trabalho infantil. Mostra o trabalho não só infantil, mas de todos ali, em condições muito precárias de trabalho. Não podemos deixar de mencionar a encíclica Rerum Novarum, aí já no final do século XIX, né, do Papa Leão XIII, que visa, já com o marxismo nas costas, ali no cangote, já estava abafando, né, para que se amainasse essas relações tão pesadas de trabalho. 17, a Revolução Russa, aí realmente ela faz o contraponto da necessidade de legislação protetiva, especialmente de mulheres e crianças, aí o resto vem em relação ao direito do trabalho como um todo. Desculpe te interromper, quando você fala da Revolução de 17, em qual revolução é essa que você... Aquela bolchevique? Isso, a bolchevique. Essa que assusta balançou o mundo balança todo, o mundo, e ela abre a necessidade de criação de um estado chamado de bem-estar social. E aí temos a Constituição do México, que já muito evoluída em termos de proteção à criança, trabalho de criança e adolescente, e desde então só crescendo medidas protetivas. A proteção só vem crescendo. Mas, olha, veja, a Convenção da ONU em relação às crianças é de 1989, é algo não tão distante assim. A partir daí vem ECA no Brasil e... O que é ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Desculpa o maneirismo das siglas. Então, porque tem ECA, que é um instituto na USP, tem ECA. Sim, né? Por isso que eu fiz questão Estatuto da Criança e do Adolescente, em termos do interesse da criança, proteção, que ela é uma resposta à Convenção da ONU. Inclusive no teu livro tem lá, sim, tem um glossário e tal, não, tá perfeito. Escuta, quando a gente fala nesta época, para nós, cruel, do trabalho infantil nas minas, na Inglaterra particularmente e tal, na Europa como um todo se usava, né, a criança. A partir de quando a criança era usada e terminava nunca, né, provavelmente? Começava a trabalhar e acabava trabalhador sem instrução alguma, pelo que eu imagino? Que é o grande problema de trabalho infantil, a perpetuação da pobreza. É tirar a criança de escola. Pobreza literal, né? Pobreza literal, né? O trabalho de 12 ou mais horas por dia, desde que aí a questão da luz que chega, e até primeiro o trabalho noturno também. De 12, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E você eterniza a pobreza. E não é muito diferente agora. Se eu tenho crianças trabalhando pela família, para sustentar a família, que essa é a diferença. Tirar a criança da escola para ter que sustentar a família é trabalho infantil. É a diferença do trabalho lúdico. Ninguém é contra a criança ter alguma atividade de valorização do trabalho, como eu já falei no início, até para quebrar uma dessas conversas de que eu estou tirando a criança da rua, ela poderia estar roubando, poderia estar matando. Essa é a conversa. Não, ela tem que estar estudando, porque é um erro estratégico do país a criança não estudar. Lá na frente, nós vamos precisar desses cérebros preparados. O país vai precisar de crianças, adultos já bem formados e preparados. Por quê? Estamos vivendo uma guerra. Nós estamos falando
de internet 5G, de internet das coisas, automação, robótica. Então não vai ter muito trabalho de entrega de coisas como nós temos hoje em dia. Um motoqueiro que entrega, caminhãozinho de entrega, muita automação. Então eu tenho que ter pessoas preparadas para lidar com essa necessidade econômica e, por que não dizer, social relacionada ao trabalho. Mas para isso eu preciso estudar. Então o país fica para trás, ele vai ficar defasado. Você não vê nisso, claro que é muito, serei muito escatológico, mas você não vê nisso uma orquestração governamental do tipo, como os romanos diziam, divida-os ou então emburreça-os para melhor governá-los. Não tem. Isso é um processo natural. Não é uma orquestração governamental. Vamos colocar a criança na escola, colocar no trabalho, tirá-los da escola para que eles não se valorizem intelectualmente e dessa maneira a gente vai começar a governar melhor. Eu tenho uma dificuldade dessas teorias, sabe? Assim, eu não sou é um adepto machismo delas. absurdo isso. Não, uma boa colocação, mas eu tenho uma posição assim mais pragmática. Eu acho que é mais uma inépcia gerencial nossa no decorrer dos anos de trabalhar com a nossa gestão do país mesmo, de verbas e de prioridades políticas. Eu vejo mais assim, não vejo assim como, eu tenho essa questão, vamos deixar aqui essa parcela da população burra para trabalhar e é isso aí que tem que ser. Não, eu acho que é mais uma inépcia. Pelo menos não consigo acreditar que um governante assuma um cargo executivo. Seria muito crueldade, né? Seria muita crueldade. Eu acho ainda que as pessoas são, na essência, boas, ineptas, mas boas, né? Não vai pensar assim tão maquiavelicamente, né? E como é que, aproveitando o ensejo que eu mencionei, o Estado, como você vê, você que é um profissional do direito e também agora permeando aí por se enveredando nessa causa que eu acho nobre, como que você vê o Estado trabalhando em cima? Como é que ele gerencia isso? Ou como é que ele procura alçar essas pessoas que estão eventualmente trabalhando indevidamente? Nós temos já uma lei, parece que obriga os pais a colocar na escola e tal. Mas e depois da escola? O que a criança faz? Sim. Se ela tem um ambiente desestruturado em casa, fica complicado. É o que eu costumo falar, fazer uma relação com o turismo, né? O turismo não tem nada a ver, né? Não, é preciso melhorar o turismo. Como melhorar o turismo? Fazendo a cidade ficar boa para as pessoas que moram nela. Assim, se é boa para as pessoas, é boa para os turistas. A mesma coisa eu digo, como é que eu faço para essa criança poder estudar? Eu preciso dar condições melhores de emprego e de condições sociais melhores para os pais. Né? Então é um trabalho árduo, um trabalho daqui para começar agora para 50 anos. Mas não é que nada é feito. Nós temos olha, estive numa palestra numa escola de educação integral aqui do estado de São Paulo. Eu não sei se é a ideia do governador continuar com escolas integrais ou até ampliar. É uma escola pública, muito bem organizada. Temos o Ministério Público... Se quiser mencionar o nome, pode ficar à vontade. Agora eu não me recordo o nome da escola, mas existem algumas no estado de São Paulo, os professores dedicados a essa escola integral, bastante envolvidos. Né? Existe, né? Tomara que o governador... Salva o nosso futuro, né? Puxa vida, isso é bastante importante. Aí as crianças não estão na rua, elas estão na escola. Então seria bom uma escola que tivesse educação física, que ela pudesse... tanta coisa para falar, né? Nos Estados Unidos o esporte é tão bom porque as crianças e jovens praticam nas escolas, universidades, e eles são top, né? Para usar uma palavra da moda, nas Olimpíadas. Vire Rússia, né? Quando não estão... Puxa vida. Então, são coisas que já existem. Como eu disse, o Ministério Público do Trabalho atua fortemente no combate ao trabalho infantil, mas são as políticas mesmo, públicas, de tirar o país da miséria. Uma coisa vai levar a outra. E se o Estado não age, o cidadão... Aliás, como é que o cidadão pode fazer para ajudar nisso? Quando, por exemplo, eu sei que o meu vizinho utiliza a criança para ele, todo dia de manhã, a criança, ao invés de ir para a escola, ou quando vem da escola, depois do almoço, ele sai e vai vender doce na rua, não fica em casa estudando, ou brincando. Porque criança não é só estudo, é brincadeira. Sim. É uma necessidade que a criança tem. Eu posso... Vamos usar um termo, posso dedar o cara, posso... Noticiar? Noticiar. Pode noticiar. Esse é um termo bonito. Muito obrigado, noticiar.
Mais uma vez eu vou falar que o Ministério Público do Trabalho, se eu estou vendo uma criança em condição irregular, é existe o órgão isso. certo. Aí o que por exemplo, eu vejo que o meu vizinho faz, ótimo, você me deu uma boa dica, eu vou lá no Ministério Público, ó, tem um cara aqui, eu ligo. Aí, e o que acontece? Aí o Ministério Público vai lá e fala, o senhor está colocando o filho para trabalhar? Tô. Por quê? Porque eu preciso. E aí? Sim, como é uma que questão fica? de assistência social. Como é que fica essa relação aí? Então, fica numa situação difícil, porque cabe ao Estado verificar aquela situação, o que está acontecendo com aquele pai, o que está acontecendo com aquela família. Não há uma resposta concreta para isso, assim, eu não posso te dar o que vai ser feito. Nenhuma resposta, nenhuma ação concreta. A ação precisa tirar a criança da vulnerabilidade, para os conselhos tutelares, precisa ver caso a caso. É difícil, né? É difícil, claro que é muito difícil. É difícil. É uma retomada social que nós precisamos. Para encerrar mesmo, como é que nós nos encontramos no ranking mundial, se é que existe um ranking mundial que afere essa qualidade de vida infantil? Olha, existe isso? Não sei se... Olha, com certeza deve existir, eu desconheço alguma coisa relativa à ONU, uma medição, sempre há mensuração sim. Mas o que eu posso dizer, o Brasil é signatário da Organização Internacional do Trabalho e há duas convenções, a 138 do trabalho infantil e a 182 de erradicação das piores formas de trabalho infantil, que o Brasil é signatário. Se ele é signatário e isso está incorporado na nossa ordem jurídica, ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir. E daí que vem toda essa legislação. Agora, entre ter a legislação dos sonhos e ter a concretude, aí cabe a quem assume executivo, assume legislativo, fazer. Ao cidadão, o que nós podemos fazer é vigiar. Ponto embaixo. Mas nós não podemos tomar para nós essa questão de fazer justiça com as próprias mãos. Não, nem se pensa nisso. Nem é por aí, não é o caminho. Meu caro, receba todos os nossos agradecimentos e os desejos que você continue nessa trajetória maravilhosa de força, de batalha e com esse espírito absolutamente fraterno, que as forças todas benfazejas te mantenham dessa maneira. Tá, obrigado, eu que agradeço todo mundo esses minutos que a gente esteve junto aqui, só tenho a agradecer. Infelizmente são só 15 minutinhos, é uma pena. Mas tá bom. Mas você mandou bem o recado, te garanto. Obrigado. Pessoal, Dr. Cássio Faedo, uma figura brilhante que ainda nos dará muito orgulho, não percam. Muito obrigado pela companhia, pela vivência, pela paciência e a nossa amizade. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.